Você já saiu de uma discussão sentindo-se completamente esgotado, com o coração acelerado e a mente inundada por uma torrente de respostas brilhantes que você deveria ter dado no calor do momento, mas que só surgiram quando o embate já havia terminado? Se isso já aconteceu com você, saiba que, sob a ótica da sabedoria milenar, você já perdeu aquela disputa, independentemente de quem deu a última palavra ou de quem pareceu ter a razão aos olhos dos espectadores. No mundo moderno, fomos condicionados a acreditar que vencer uma discussão consiste em calar a boca do oponente, em humilhá-lo publicamente ou em desferir o insulto mais ácido e a frase mais espirituosa. Muitas pessoas buscam o grito mais alto ou a lacração mais impactante, confundindo a vitória intelectual com o domínio bárbaro da agressividade, sem perceberem que, ao agirem assim, tornam-se escravas das mesmas paixões que tentam combater. Para os estoicos, o conceito de vitória em um conflito verbal é radicalmente diferente e muito mais profundo, pois perder uma discussão significa, essencialmente, perder o autodomínio e a paz de espírito. Quando você permite que a provocação alheia altere o seu estado emocional, você entregou as chaves da sua fortaleza interior ao seu adversário. Ele passou a controlar o seu batimento cardíaco, a sua pressão arterial e a clareza do seu pensamento. Vou te mostrar o método definitivo de mestres como Epicteto e Marco Aurélio, para que você consiga sair de qualquer embate verbal como o verdadeiro vencedor, mantendo a sua dignidade e a sua integridade intactas, enquanto observa o outro se perder no próprio caos emocional. A verdadeira vitória não é fazer o outro se calar, mas manter o seu próprio silêncio interno, enquanto o mundo ao seu redor grita e se descontrola. O método estoico não se baseia em técnicas de retórica barata ou em sofismas para confundir o interlocutor, mas em uma postura de soberania mental que torna qualquer ataque externo irrelevante. Ao longo deste roteiro, você aprenderá que o homem que busca a sabedoria não luta pela aprovação do tolo, nem se desgasta para provar que está certo diante de quem não tem ouvidos para a razão. Vencer, no sentido mais nobre da palavra, é terminar um diálogo com a consciência limpa, os nervos calmos e a certeza de que a sua virtude não foi maculada pela lama do ressentimento alheio. Prepare-se para inverter a lógica dos conflitos e entender por que a frieza da razão é a arma mais poderosa que um homem pode empunhar contra o calor desgovernado da ignorância e da fúria. Uma das maiores fontes de sofrimento e desgaste em qualquer embate verbal é o desejo desesperado e quase infantil de fazer com que o outro admita, por livre e espontânea vontade, que você está certo. Investimos uma energia colossal tentando dobrar a vontade alheia, acreditando que a nossa vitória depende da validação do nosso oponente, o que é um erro estratégico e lógico de proporções catastróficas. A lógica estoica é implacável ao aplicar aqui a dicotomia do controle. A opinião do seu interlocutor, a capacidade dele de processar a verdade e a disposição dele para aceitar os seus argumentos estão completamente fora do seu controle direto. Tentar forçar alguém a concordar com você é uma tarefa tão fútil quanto ordenar que a chuva pare de cair ou que o sol mude a sua rota no céu. Você está a gastar a sua energia vital em algo que pertence exclusivamente ao arbítrio de outra pessoa. A verdadeira vitória ocorre no momento exato em que você desiste de tentar convencer quem claramente não deseja ser convencido. O seu objetivo primordial em uma discussão não deve ser a mudança de mentalidade do outro, mas sim a manutenção da sua própria integridade, da sua verdade e da sua calma inabalável. Se você expressou os seus argumentos de forma clara, honesta e fundamentada na razão, a sua parte no processo está concluída com sucesso. Se o outro, por teimosia, cegueira emocional
ou incapacidade intelectual, recusa-se a enxergar o óbvio. O problema e o fracasso pertencem a ele e não a você. O sábio entende que a verdade não deixa de ser verdade só porque um ignorante a nega, e ele não sente a necessidade de mendigar pela concordância alheia para validar a sua própria percepção da realidade. Ao adotar esta postura, você remove o gancho que o outro utiliza para te arrastar para o conflito. Quando você para de se importar com o fato de o outro te dar razão ou não, você se torna invulnerável às suas táticas de manipulação. Você venceu a discussão no plano interno, que é o único que realmente importa para a sua eudaimonia. Enquanto o seu oponente luta desesperadamente para te afetar, você permanece como um espectador interessado apenas na correção das suas próprias palavras. No final das contas, quem mantém a posse de si mesmo é o soberano da situação, enquanto quem depende do convencimento alheio para se sentir vitorioso está, na verdade, numa posição de profunda e lamentável servidão emocional. Uma das dores ocultas mais reveladoras em um confronto verbal é a necessidade compulsiva de interromper o interlocutor para se defender ou para apontar uma falha no raciocínio alheio. Esse comportamento, embora pareça uma forma de ataque, é na verdade uma confissão de vulnerabilidade, pois demonstra que você está sendo afetado pelas palavras do outro e que a sua mente está em um estado reativo de sobrevivência. A técnica estoica, inspirada na observação desapaixonada da natureza, sugere o caminho oposto. Você deve permitir que o seu oponente fale até que ele se esvazie completamente de todos os seus argumentos, insultos e frustrações. Ao fazer isso, você não está sendo passivo. Você está assumindo a posição de um analista ou de um médico que observa um sintoma clínico. Enquanto o outro despeja as suas emoções, você deve processar aquelas palavras como dados brutos, identificando onde a lógica dele falha e onde a emoção dele o cega. Nesta inversão lógica, o silêncio deixa de ser uma ausência de resposta para se tornar uma ferramenta de poder psicológico avassalador. Quanto mais o outro grita, gesticula ou se exalta, mais ele revela as suas próprias fraquezas, inseguranças e a falta de controle sobre a sua própria faculdade de julgamento. O silêncio cria um vácuo desconfortável que o agressor tentará preencher desesperadamente, cometendo erros cada vez mais óbvios e expondo a fragilidade da sua posição. Ao final desse processo, quando o silêncio for absoluto, você deve responder com uma pergunta calma ou com um fato seco e direto. A frieza da razão aplicada de forma cirúrgica sempre vence o calor desordenado da emoção, pois ela atinge o cerne da questão enquanto o oponente está ocupado lutando contra as sombras que ele mesmo criou. Ouvir com a distância do sábio permite que você mantenha a sua cidadela interior protegida. Ao não reagir de imediato, você impede que as palavras do outro penetrem no seu campo emocional e causem dano à sua paz. Você passa a ser o senhor do tempo na discussão, decidindo o momento exato de intervir e o tom que será utilizado. Essa postura de observador analítico desconcerta qualquer pessoa que busca uma briga, pois não há nada mais frustrante para alguém em fúria do que encontrar uma parede de gelo e racionalidade. Ao dominar a arte de ouvir sem se envolver, você garante que a última palavra, se houver necessidade de uma, seja baseada na verdade inabalável e não no ressentimento momentâneo, consolidando a sua superioridade moral e intelectual no embate. Uma das dores ocultas mais incapacitantes em um embate é a necessidade reflexiva de alimentar o conflito, batendo de frente com insultos, ironias ou provocações baratas. Quando alguém lança um ataque pessoal contra você,
A tendência biológica é erguer um escudo ou revidar com a mesma intensidade, o que acaba gerando um incêndio emocional que consome o tempo e a dignidade de ambos. Sêneca, com sua sabedoria pragmática, afirmava que o fogo se apaga naturalmente quando encontra algo que não pode queimar. Em uma discussão, esse algo que não queima é a sua recusa em oferecer resistência ao que é irrelevante. A técnica da concordância estratégica baseia-se em neutralizar o ataque alheio através da aceitação irônica ou da indiferença absoluta, retirando o combustível que mantém a agressividade do oponente viva. A prática desta técnica é um exercício de humildade e soberania intelectual. Se alguém tenta te desestabilizar chamando-te de incompetente, ignorante ou desferindo qualquer outro insulto, em vez de se justificar ou contra-atacar, você responde com uma serenidade desarmante. Você deve ter razão, e se conhecesse todos os meus outros defeitos e limitações, certamente me criticaria ainda mais. Ao agir assim, você desconcerta completamente o agressor, pois ele esperava uma luta e encontrou apenas um vácuo. Você não oferece resistência, portanto não há atrito. E sem atrito, a força do ataque dele se perde no vazio. Você venceu a discussão porque transformou a tentativa de ofensa dele em algo absolutamente irrelevante para a sua autoimagem, demonstrando que a sua identidade não é um castelo de cartas que desmorona com o sopro de um insulto. O impacto psicológico dessa postura é devastador para quem busca o conflito. Ao concordar estrategicamente com a possibilidade de erro ou ao aceitar a crítica sem drama, você se posiciona como o granito, onde a onda se quebra sem deixar rastro. Essa técnica prova que você é o senhor da sua própria narrativa e que o julgamento do outro é um ruído externo que não tem permissão para entrar na sua cidadela interior. Muitas pessoas se sentem humilhadas ao não revidar, mas o estoico entende que a verdadeira humilhação é descer ao nível de quem perdeu a razão. Vencer, neste caso, é desarmar o inimigo sem precisar sacar a própria espada, mantendo a sua elegância moral, enquanto o outro percebe que as suas armas são inúteis contra alguém que já é dono de si mesmo. Uma das dores ocultas mais comuns e desgastantes é a crença de que você precisa vencer todas as discussões em que se envolve, inclusive aquelas com pessoas ignorantes, mal intencionadas, ou que não possuem qualquer compromisso com a verdade. Esse desejo de ter a última palavra em todos os cenários demonstra que você ainda é escravo do seu próprio ego e que a sua paz de espírito está à mercê de qualquer um que decida te provocar. O conceito estoico de valorização do tempo é a ferramenta definitiva para cortar esse ciclo. O seu tempo é o seu bem mais precioso e irreponível. Discutir com um tolo que não quer aprender, mas apenas ganhar, é um desperdício de energia vital tão absurdo quanto tentar ensinar música a um surdo ou cores a um cego. É um esforço que não produz frutos e que apenas retira de você a clareza necessária para coisas que realmente importam. O pensamento crítico exige que você aplique uma regra de ouro em todas as suas interações sociais. Se uma discussão não visa a descoberta da verdade ou a solução prática de um problema real, ela deve ser abandonada imediatamente. O sábio não entra em arenas onde o único prêmio em disputa é a satisfação temporária da vaidade, pois ele sabe que o custo dessa vitória é o seu equilíbrio emocional e o seu tempo produtivo. Retirar-se de um debate inútil não é um sinal de fraqueza, covardia ou fuga. É uma declaração altiva de que o seu tempo e a sua mente valem infinitamente mais do que o drama alheio. No momento em que você decide que certas pessoas não merecem o esforço do seu argumento, você assume uma posição de superioridade que nenhum grito poderia alcançar.
Aprender a ignorar provocações e a encerrar diálogos circulares é um ato de autodefesa intelectual. Muitas pessoas tentam te arrastar para o lamaçal das discussões infinitas para que você se sinta tão pequeno quanto elas. Quando você se recusa a participar desse jogo, você mantém a sua virtude intacta e deixa o outro falando sozinho com as suas próprias sombras. A maior vitória que você pode ter sobre um tolo é deixá-lo convencido de que ele ganhou, enquanto você segue a sua vida com a sua energia preservada para os seus próprios projetos e propósitos. O sábio governa a sua comunicação com a mesma severidade com que governa as suas finanças, não investindo uma única palavra onde não haverá um retorno em sabedoria ou justiça. Você nunca mais perderá uma discussão se, a partir de hoje, o seu objetivo fundamental deixar de ser o convencimento do outro e passar a ser a preservação da sua própria paz e da sua razão. A verdadeira derrota em qualquer interação humana não ocorre quando o seu argumento é ignorado ou quando o outro parece ter a vantagem retórica perante uma plateia. Ela ocorre quando você permite que o clima esquente e, em resposta, você também perde a sua temperatura ideal. Se o ambiente ao seu redor tornou-se tóxico e carregado de hostilidade, mas você permaneceu frio, lúcido e senhor das suas emoções, você já triunfou no plano que realmente importa, o domínio sobre si mesmo. A vitória estoica é silenciosa, interna e inabalável, pois ela não depende do aplauso alheio ou da rendição do adversário, mas da fidelidade aos seus próprios princípios de virtude e equilíbrio. A reflexão final, que deve ecoar em sua mente em cada embate futuro, é uma lição poderosa de Marco Aurélio. A maior vitória sobre um inimigo é não se parecer com ele. Não cometa o erro de descer ao nível de quem perdeu a humanidade na raiva, nem tente combater a ignorância com mais ignorância. Mantenha a sua postura, fale apenas o necessário e governe a si mesmo com a autoridade de um monarca que não se abala por revoltas menores nas fronteiras do seu império. Quando você se recusa a entrar no jogo das ofensas e das reações automáticas, você demonstra que é o único participante da conversa que é verdadeiramente livre. O oponente que grita é um escravo dos seus impulsos, enquanto você, que escolhe a medida exata das suas palavras e o momento do seu silêncio, é o rei do seu próprio destino. Em qual situação do seu dia a dia você vai aplicar o silêncio estoico hoje? Pode ser em um comentário maldoso na internet, em uma provocação no ambiente de trabalho ou em um desentendimento familiar trivial. O desafio é manter a sua cidadela protegida contra o fogo alheio. Comente abaixo: minha paz é a minha vitória. E assuma de uma vez por todas o comando da sua comunicação e do seu bem-estar. Deixe o seu like para fortalecer esta comunidade de mentes blindadas e inscreva-se para continuar desenvolvendo as ferramentas necessárias para navegar em um mundo caótico sem perder a sua essência. Lembre-se sempre de que quem governa a própria língua e o próprio coração já venceu todas as batalhas que valem a pena ser lutadas.